ajudamos e colaboramos. Eu quero que você orasse, para que você possa dar uma oferta, sabe, uma oferta assim, de Deus mesmo, para falar assim, essa oferta vai chegar naquele que precisa ouvir o Evangelho da Graça. São 53 países, irmãos, que são alcançados. Então nós vamos juntos estar nesse propósito, dia 14/6. Quero que você ore para nós estarmos juntos nesse dia, nesse propósito da oferta especial para a missão. Amém? Pode colocar o tema da minha palavra, já está aí. Aleluia. Irmãos, o negócio ali está pegando fogo. Irmãos, no domingo atrasado, eu falei sobre sinais infalíveis de quem viu a graça. Quem estava aqui nesse dia aqui dessa palavra aqui? Sinais infalíveis de quem viu a graça. Então eu coloquei 4 textos, 4 exemplos da palavra, de pessoas que viu a graça e foi transformado. 4 pessoas. Vamos lembrar juntos aqui? Eu até coloquei. Um foi quem? Zaqueu. Zaqueu, um homem, um publicano, a Bíblia fala que era o pior dos publicanos, era ele. Você imagina, Zaqueu, um homem que era, vamos imaginar, se eu comparar ele com Daniel Vorcaro. Quem conhece Daniel Vorcaro aqui? Amém? Você está por dentro de informação? Não, irmão, só eu, Bozano, sabe? Daniel Vorcaro, irmão, você sabe que o prejuízo, o rombo que deu no país, de 40 e tantos, muito dinheiro, bilhões, está na casa dos bilhões. Então eu vejo que esse homem realmente pisou na bola. Zaqueu era comparado a um homem desse, irmãos. Aí você imagine, pare e pense, se um dia você chegasse a ver o pastor Douglas junto com o Daniel Vorcaro, qual seria o seu pensamento? O que você ia pensar? Tenho certeza que você ia pensar que eu estava pregando o evangelho para ele, né, irmãos? Amém? Não, irmão, que é isso aí? Vocês estavam pensando que eu ia corromper, irmãos? Que coração de vocês é esse? Então, Zaqueu, irmãos, ele foi alcançado, olha para você ver, estava de cima de uma árvore, subiu, porque era de baixa estatura segundo a Bíblia, e foi alcançado de uma forma tão poderosa, que o Senhor falou assim, eu quero ir lá para a sua casa, eu quero comer e dormir. Olha para você ver, e sabe qual foi o resultado dele? Porque ele viu a graça de Deus, e o retorno de tudo isso foi o quê? A generosidade. Ele teve um coração generoso. Então, quando a gente vê a graça de Deus, irmãos, nós não temos dificuldade de abençoar a obra. Nós temos alegria e prazer. Por isso que nós sempre ofertamos, dizimamos, igual a obra da missão, nós damos com alegria. Por quê? Porque o Senhor nos abençoe, nós reconhecemos a graça dEle na nossa vida financeira, por isso que nós abençoamos o próximo. Por isso que Zaqueu, irmãos, ele era tão rico, ele falou assim, olha, uma parte que eu posso dar, eu posso fazer, porque o que eu estou sentindo dentro do meu coração é algo que não tem condições de comparar, né? Porque, irmãos, quando você sente uma presença, uma glória de Deus, que você vê a graça de Deus na sua vida, você quer amar muito igual a mulher, que foi outro ponto também que eu coloquei aqui, que foi a mulher pecadora. Aquela mulher, né, a Bíblia não fala, mas os estudiosos falam que era uma prostituta. E aquela mulher, né, um fariseu foi criticá-la porque ela pegou o perfume mais caro, derramou nos pés de Jesus, enxugou com o seu cabelo, e o que aconteceu com ela? Ela amou mais o Senhor. Por quê? Porque ela foi perdoada de todos os seus pecados. O Senhor simplesmente chegou e falou assim, olha, eu não lembro mais do seu passado, estão perdoados. Ao ponto que ela falou assim, eu não estou nem aí, se o perfume é caro ou barato, eu quero humilhar, eu quero amar a Deus muito mais. Por isso que nós amamos a Deus, quando nós vemos a graça, temos convicção no nosso coração, que somos filhos amados. Você é filho amado, você vai conseguir amar. O amor de Deus, irmãos, não é algo que você conquista, é Ele que te conquista. Olha que poderoso isso, irmãos. Esse é o amor de Deus. Sabe, irmãos, você acorda de manhã e já pensa que você é filho amado? Exemplo, eu tenho 3 filhos. Você acha que meus filhos acordam de manhã e pensam assim, eu quero conquistar o amor do meu pai hoje? Você acha que precisa disso? Eles sabem que eu amo os nossos filhos. Eu acho que quem é pai e mãe aqui? Eu acho que cada um de vocês são pai e mãe, sabe que os seus filhos, porque você mostra o amor dele, então você tem esse amor contínuo na vida dele ali, que ele não tem dúvida. Ele simplesmente acorda e já fala assim, eu tenho um pai que me abençoa, que me protege, um pai que me acompanha, um pai que me livra. Essa é a nossa expectativa que nós temos que ter no nosso coração. E essa mulher, ela tinha essa mentalidade. Ela simplesmente falou assim, olha, eu quero amar mais o Senhor. Outra pessoa também que eu coloquei aqui, na palavra anterior, que eu só estou fazendo uma introdução, que foi o leproso. 10 leprosos foram curados. Dos 10, irmãos, sabe quem viu a graça? Só um. Por quê? Porque ele voltou para agradecer. No caminho, 10 leprosos foram
curados. Olha você ver, irmãos. 9 não voltou para reconhecer a glória, a graça de Deus. Por que os outros 9? Não, porque Deus fez esse milagre mesmo. O dia que eu estiver ruim de novo, alguma doença, eu volto lá em Jesus. Quem já viu pessoas assim? Às vezes recebeu a bênção, tchau, obrigado. Mas aquele que tem um coração de gratidão, que vê a graça, eu não quero mais sair da presença, eu quero seguir, eu quero acompanhar, eu quero fazer a obra, eu quero estar junto. Porque esse é o propósito de Deus. Infelizmente, irmãos, quantas pessoas que não têm um coração de gratidão? Quantas pessoas que vivem reclamando, murmurando, e Deus tem abençoado o tempo todo a sua vida. Irmãos, se você parar para analisar, a Mariana contou um testemunho impactante. Às vezes, o que o diabo queria fazer na vida da Mariana? Falar assim, olha, que Deus é esse que não te protege? Que Deus é esse que permite isso? Tantas pessoas maldosas que tem aí, tinham que pegar fogo, né? Ou seja, ser queimado. Agora você, mas isso é acusação do diabo. A Mariana, como viu a graça, ela sabe, fala assim, olha, Senhor, só tem propósito para tudo. Eu creio que o diabo se levantou, mas a manifestação da cura vem do Senhor. É essa a forma que nós temos que olhar para Cristo e crer que o Senhor nos abençoe todos os dias. Irmãos, quantos livramentos que você recebe por dia que você nem fica sabendo. E às vezes chega no final do dia, você fala assim, meu dia foi o pior dia da minha vida. Nós temos que aprender, irmãos, a ter coração grato. Quanto mais você ser o coração grato, mais sinal de quem você viu a graça. Quem viu a graça de Deus aqui, diga amém. E outro ponto aqui também fala, irmãos, de outra pessoa, é aquele homem que tinha uma dívida muito grande. Devia 10 mil denários, irmãos. 10 mil denários é algo assim de 10 milhões de reais, vamos considerar assim. Imagina uma pessoa devendo, o rei simplesmente chega e fala assim, olha, você vai ser condenado por causa dessa dívida. Ele, não, pelo amor de Deus, me perdoa. E o que esse rei fez? Perdoou a dívida dele, apagou. Ele recebeu o que, irmãos? Uma graça, sim ou não? Ele merecia? Não merecia, estava devendo. O rei simplesmente perdoou. Então aqui está falando de perdão. Logo depois, esse servo encontrou o conservo dele, que também tinha uma dívida bem menor. E o que aconteceu com esse servo? Não perdoou, já voou no pescoço dele ali, você vai me pagar agora. Olha você ver que situação, irmãos. Ele recebeu a graça, a justiça própria tomou conta do coração dele. Por que tomou? Porque pensou assim, porque eu sou uma pessoa que oro todos os dias, eu sei que essa dívida era impagável, mas o Senhor me abençoou. Mas agora esse aqui não, eu sou muito melhor que ele. Esse aqui não trabalha, não ora, não faz isso, não faz aquilo, então não vou perdoar. Vocês estão entendendo, irmãos, a diferença aí? Por isso que nós temos que aprender assim, você foi perdoado, guarda nada no seu coração não, irmãos, não guarda ressentimento. Às vezes situações que o irmão fez com você, o Senhor te perdoou de uma forma tão grande, seus pecados, suas falhas, porque eu sei que cada um de nós aqui, irmãos, se for falar o passado aqui, eu sei que todo mundo vai assustar, dos nossos erros, das nossas falhas. O Senhor, a palavra fala que Ele nem se lembra mais, está perdoado, está apagado. Por que você agora tem que ir guardar ressentimento, raiva, de pessoas que às vezes pisou na bola com você, que não chega nem a 1% daquilo que o Senhor te perdoou? Então é hora de você abrir seu coração e entender, eu quero ver essa graça então, eu não quero mais viver com ressentimento, eu não quero viver com mágoas. Você vai ser o que, irmãos? Liberto, aquele fardo pesado vai sair das suas costas. Amém, irmãos? Quem quer aqui ver a graça todos os dias, a manifestação do poder dele? Então você precisa desejar isso, irmãos. Quem vê a graça, irmãos, a sua vida nunca pode ser a mesma. Quem vê a graça não pode ser a mesma. Então nessa palavra eu falei 4 exemplos bíblicos de pessoas que viu a graça e foi alcançado. Agora, hoje eu quero falar para você que esses 4 sinais que aconteceu, agora eu quero colocar você diante de situações, se você realmente viu a graça de Deus. Às vezes você viu em partes. Vou dar um exemplo, eu mesmo vivi muitos anos da minha caminhada cristã, vivendo, comendo o quê? As migalhas da graça. Por que eu vou explicar para vocês? Vocês sabem aquele texto que fala daquele pão que caiu as migalhas e os cachorrinhos comeram? Sabe, irmãos, eu era daquela forma, eu comia as migalhas e era tão abençoado, irmãos, mas eu não sabia que eu tinha um banquete disponível para mim. E hoje eu consigo compreender e avançar e comer cada dia mais. Mas o que você tem que ter no seu coração? Consciência de quê, irmãos? Consciência que o Espírito Santo conduz a sua vida. Você tem que ter uma consciência de justo, sem dívida, não uma consciência de pecador. Esse é o grande problema.
O problema hoje é que as pessoas andam em dívida com Deus. Acorda de manhã pensando, Deus, hoje acordei assim, eu estou mal. Então, quando você entende que a libertação do pecado é um propósito de Deus para mim e para você, quem é liberto do pecado aqui, diga amém. Ah, pastor, mas eu peco, como é que eu faço? Mas você não faz parte dessa vida pecaminosa. É um acidente de percurso, você não acorda. Por isso que você, sendo liberto do pecado, da natureza pecaminosa, irmão, você vai cada dia mais desfrutar dessa graça. Vamos ver o texto? Romanos, capítulo 6, verso 14. Romanos 6, verso 14. Tem como colocar na NVI? Romanos, capítulo 6, verso 14. Até, vamos ler aqui na NVT mesmo. O pecado não é mais o seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei. Mudou lá, vamos lá. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da onde, irmãos? Da lei, mas debaixo da graça. Então, se você está na graça, o pecado não tem mais poder sobre você. Pastor, mas como é isso? Eu não consigo entender isso. Vou explicar para você, vou dar um exemplo. Você tem que chegar diante do Senhor e expor as suas fraquezas. Vamos imaginar um exemplo. Eu passei grande parte do meu tempo, da minha vida empresarial, irmãos, quando eu levava um prejuízo de uma pessoa, eu nem dormia à noite. Eu ficava assim, extremamente angustiado, com raiva, e eu já era crente, irmãos. Eu falei, Deus, mas que isso? Por que acontece isso? Eu fico dessa forma. E eu falei, Senhor, me ajuda. Por quê? Porque o dinheiro estava me dominando, irmãos. Eu não queria, ninguém quer levar prejuízo, não é verdade, irmãos? Mas quando você leva prejuízo, o Senhor, você precisa ter um domínio próprio. Fala, Senhor, existe um propósito, eu sei que isso aconteceu, mas o Senhor pode restituir, o Senhor pode trazer a multiplicação. Mas eu cheguei diante do Senhor, Senhor, me ensina a lidar com isso. Então, quando você pede ao Senhor algo, que você expõe a sua fraqueza, você está declarando que está debaixo da graça e precisa de socorro, de ajuda. Sabe, irmãos, um exemplo, falava às vezes homens, que às vezes não pode ver uma foto de uma mulher seminua ou nua, que a pessoa já fica aqui na cabeça o tempo todo. Aquela pessoa que fica na cabeça o tempo todo, é sinal que não viu a graça ainda. Porque aquele que vê a graça, você olha, bate e você esquece. Não fica aquele dominando a sua mente, a sua cabeça. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que o pecado não deve ter domínio sobre vocês. Quando você vê a graça, nada do pecado vai te dominar. Às vezes a situação vai te chamar a atenção, mas você vai falar, Senhor, eu estou debaixo da graça, Senhor, me livra dessas tentações, eu sou filho, eu sou escolhido. De repente você sai e nem fica mais tão chateado. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha o verso 15. O verso 15 diz assim: e então, vamos pecar porque estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Deixa eu pôr a pontuação certa. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Porque a pessoa, quando vê a graça, irmãos, ele não tem a vontade de pecar. Vocês estão entendendo? Quando você vive debaixo dessa graça poderosa, que você vê a graça, você nem lembra de pecado, irmãos. Você acorda só desfrutando, contemplando a graça, a glória, e já vive o descanso o dia inteiro. Irmãos, eu nem lembro que existe pecado. Por quê? Porque eu olho para o Senhor Jesus, que é perfeito. A videira, né, verdadeira, igual o Caio pregou domingo passado. Se você está nele, irmãos, você só sacode a poeira daquilo que você tropeçou, vida que segue. Por que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Você já parou para pensar nisso? Que a palavra fala que as misericórdias se renovam a cada manhã? Por quê? Porque nós erramos no dia anterior e o Senhor está dando sempre uma nova oportunidade para mim e para você. Você errou, as misericórdias foram renovadas, não lembro mais. Levante a sua cabeça, olha para mim, me contempla. O Senhor fala isso para você todos os dias. Por isso que elas são renovadas. E nós temos que crer nessa poderosa graça. Então a palavra de Deus diz, irmãos, que aqueles que receberam a graça já não estão debaixo do domínio. Presta atenção. Lá fala do domínio do pecado. Mas o pecado nós vamos cometer, porque nós estamos num mundo caído, num mundo que não tem mais jeito. Sabe, irmãos? Você vai cometer algo. Você pensar assim, então vou converter, não vai ter mais pecado. Vai ter, mas você não vai ser mais dominado por ele, porque você viu a graça. Quem viu a graça de Deus aqui, diga amém. Então você vai viver assim. Mas como pode nos ajudar a vencer o pecado? De muitas formas.
Quando sabemos que fomos perdoados, irmãos, somos conquistados pelo amor de Deus, e isso nos afasta do pecado. Quando você é conquistado, irmãos, você vive no domínio do Espírito Santo de Deus. O seu coração, irmãos, às vezes as pessoas falam mal de você, bate e volta. Por quê? Porque o pecado da falta de perdão não tem mais, do ressentimento não tem mais sobre a sua vida. E você precisa crer nessa verdade. Então, a graça também significa, irmãos, que não somos, mas a graça também significa que não somos nós que vencemos o pecado, mas o poder de Deus em nós. Isso significa que a vitória nos é dada e não conquistada pelo nosso esforço. É a pergunta de muita gente: pastor, então tem que fugir, eu tenho que correr. Irmão, sabe como você foge? Com aquele versículo, fugirá do diabo, né? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Você só vai conseguir fugir do diabo quando você olha para Cristo, quando você vê a graça de Deus. Se você falar assim, eu vou cortar aquela amizade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você está fazendo na sua força, no seu esforço. Você pode fazer um dia, mas no outro dia você pode voltar a tudo que era antes. Mas quando você contempla a graça de Deus, algo vai acontecer de dentro para fora. E você vai não mais desejar viver na lama, no pecado. Romanos 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Viver debaixo de condenação e culpa, irmãos, não livra ninguém do pecado. Tem pessoas que vivem o tempo todo, perdão, Senhor, me perdoa daquilo, me perdoa daquilo. Pessoas assim, errei. Irmãos, quando você vive dessa forma, você está vivendo debaixo de condenação. Quando você só vive com consciência de erros, de falhas. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui, irmãos? Se você está em Cristo, não existe condenação. Não existe maldição. Olha o verso seguinte, 2. No verso 2 diz assim: porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte, irmãos, é a lei dos 10 mandamentos. É pessoas que querem fazer, querem cumprir para alcançar o amor de Deus. Não, o Senhor que nos alcançou com o amor dEle. Por isso que ele fala, em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida te libertou, você da lei do pecado e da morte. Você sabia que não tem morte para nós? Irmãos, você não vai morrer, sabia disso? Você está olhando assustado, mas é assim mesmo. Você vai ser promovido. Quem quer ser promovido aqui? Amém. Mas não precisa ser agora não, né, irmãos? Pode esperar um pouquinho, né? Mas nós vamos ser promovidos, vamos morar com o Senhor, voltar para a casa do Pai. Por que nós vamos voltar para o nosso CEP original, que é de Cristo? Porque você não faz mais na natureza de Adão, do homem, você faz da natureza do Espírito, porque o Senhor Jesus, Ele veio como Espírito, Ele veio do céu, Adão veio da terra, mas nós não somos mais da natureza de Adão, nós somos da natureza de Cristo Jesus. Por isso que você é liberto da lei do pecado e da morte. O pecado não tem mais domínio sobre sua vida. Você tem dúvida? Começa a declarar todos os dias, Senhor, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou perdoado, hoje eu tenho uma expectativa, o Senhor vai fazer algo que vai me surpreender. Olha para o céu, faz alguma coisa, irmãos. Se você fizer isso, você pode ter certeza, o Senhor vai te surpreender. Pode bater as lutas, as dificuldades, mas não vive na consciência de pecado, de morte, de vai acabar tudo, vai acontecer uma doença, vai acontecer isso. Olha o verso 3. O verso 3 diz assim: porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava, irmãos, enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, assim condenou o pecado na carne. Verso 4 diz assim: a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como que vivemos para o Espírito, irmãos? Quando você olha para Cristo, quando você está em Cristo, você declara que é filho, quando você fala que está nele, a palavra diz que nenhuma condenação há na sua vida, na sua família, na sua geração, ali para um ponto final. Então o divisor aqui da nossa caminhada, irmãos, é a obra consumada da cruz, o sangue derramado. Quando cremos nessa verdade, irmãos, a lei que ficou para trás, ela não faz sentido mais na sua vida. Você não precisa viver de esforço, você precisa viver de descanso, de confiar. Está entendendo, irmãos? Não perder noite de sono e ficar aquela coisa. Você tem que viver em paz.
Por isso que, se você coloca sobre a graça, no momento em que é tentado, você recebe uma dose renovada de perdão e da graça de Deus. Você se vê como sendo justo em Cristo. Isso lhe dá o poder de se levantar acima de qualquer tentação. Qualquer tentação, irmãos. Outro ponto que eu quero falar com os irmãos. Então você viu a graça de Deus, você precisa declarar todos os dias que você é liberto do pecado. Amém? Outro ponto, paz com Deus. Irmãos, o que nós precisamos hoje é ter paz com Deus. Se você tem paz com Deus, você vai ter facilidade de ter paz com os irmãos. Vamos lá, Romanos 5, verso 1 e 2. Romanos 5, verso 1 e 2, diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé. Justificado pelas suas obras, pelo seu esforço? Não. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pela sua capacidade, não, porque agora é o seguinte, eu converti, estou lendo a Bíblia todo dia, estou orando, estou sendo certinho, dizimista, estou participando de tudo. Por isso que eu sou, como a palavra fala assim, eu alcancei a paz. Não, irmão, você vai alcançar a paz quando você entende que não merece a paz, e Ele te dá de graça. Olha o verso 2, fala: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos o que, irmãos? Firmes, inabaláveis. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, tudo aquilo que você fizer e apontar para Cristo, você está simplesmente buscando a paz de Deus. Situações que aconteceu, um milagre aconteceu, aponta para Cristo. Hoje o dia amanheceu lindo, agradeça a Deus, e você vai começar a viver essa graça poderosa na sua vida. A palavra de Deus diz, irmãos, que aquele que viu a graça de Deus desfruta da paz. Esse certamente é o maior sinal de alguém que chegou à graça de Deus. Ele sente paz no seu coração. Às vezes situações que às vezes uma notícia é tão ruim, como que você reage? Você desespera, você entra em crise, você tem que tomar remédio, como que é? Mas quando você tem a paz de Deus, você fala: Senhor, tem propósito para tudo. Irmãos, não é fácil, mas quando você busca a presença dEle, Ele te fortalece, que você nem consegue entender. Às vezes aquela notícia é pior que você nem imagina. Depois você passa e fala: gente, como Deus está me sustentando dessa forma? Porque a paz de Deus está dentro de você, que é Cristo. Você precisa crer nessa verdade, declarar ela, porque quando você vive dessa forma, irmãos, a paz assim que excede, quando nós falamos, que excede, que não tem explicação, todo entendimento, ela vai penetrar no seu coração. Quando a palavra fala assim: em paz me deitarei, logo pegarei no sono, porque somente o Senhor me faz repousar em segurança, você precisa compreender que você precisa deitar já com a paz. Se você deitar angustiado, aflito, preocupado, você vai dormir? Não vai dormir. Por isso você tem que já declarar: Senhor, eu vou deitar hoje, que a paz está dentro de mim. E você deita e vai descansar, e vai repousar, e suas forças vão ser renovadas. Outro ponto, então, paz com Deus é outro ponto para quem viu a graça de Deus. E o terceiro ponto é quando você sente-se amado por Deus. Você sente amado por Deus, irmãos? Você sente que realmente é protegido, você sente essa presença, sabe? Nós temos filhos, e eu vejo que meus filhos sempre, qualquer problema, situação, ele vem me procurar: pai, me ajuda, eu estou sentindo isso, ora comigo, faz alguma coisa. Sempre, irmãos, por quê? Porque tem uma dependência de filho para pai, pai para filho. Nós precisamos entender que nós somos amados. Qualquer problema, você precisa de recorrer a quem, irmãos? A seu pai. Qualquer situação. Irmãos, quantas vezes as pessoas vão lá, aparece um problema, a pessoa desespera, depois, nossa, esqueci de orar. Aí eu fico pensando assim: como que Deus está olhando? Meu filho, eu queria tanto que você contasse comigo, você fosse meu amigo, como eu sou seu amigo. Sabe, irmãos, nós temos que ter essa revelação. Não importa o problema que você está passando, a primeira coisa que tem que fazer, irmãos, eu sempre falo que nós crentes, irmãos, a única opção que tem quando aparece um problema é ir para os pés do Senhor, é orar, é buscar a presença dEle, é você falar: Senhor, me dá a solução, me dá a saída. Eu sempre ouço uma frase assim, falar assim: eu não sei mais o que fazer, só Deus mesmo. Quem já ouviu essa frase? Eu não sei mais o que fazer, só Deus. Irmãos, essa frase, se a pessoa falasse no começo do problema, ou às vezes quando está começando a apresentar o problema, se você apresentar os pedidos seus diante de Deus,
A Bíblia fala que quando nós pedimos ao Senhor, Ele tem prazer em satisfazer os desejos do nosso coração. Isso é o nosso Pai. Você tem um Pai. Vira para o seu irmão e fala: você tem um Pai. Conta com Ele 24 horas. Você precisa contar com Ele. Aí sabe por que você não quer contar com Ele? Porque o diabo sempre fala na sua cabeça: você peca todo dia. Isso é frase do diabo. Mas como você entendeu lá atrás que você está liberto do pecado, as suas orações vão chegar do trono da graça, porque você está em Cristo. Não é pela sua capacidade. Não é porque você fala assim: agora eu estou com a vida certinha, Deus vai me ouvir. Não. Deus vai te ouvir por causa de Cristo, sabia disso? Ele olha em você, se você está em Cristo, Ele vai abrir as portas do céu. Não importa a condição que você está vivendo. A mulher lá, a pecadora, a prostituta, o Senhor não chegou nela e falou assim: conta aí como foi seu passado, conta o que você fez de errado. Não. Ele simplesmente chegou e falou: seus pecados estão perdoados. E ela começou ali a abraçar e beijar os pés dele, né, derramar o óleo, enxugar com o seu cabelo. Olha para você ver, irmãos, que coisa mais maravilhosa da graça. Irmãos, Deus, Ele nunca vai chegar em você e querer fazer um raio-x para avaliar se você vai para o céu ou não. Quando Ele estava lá na cruz do Calvário, pronto para ser crucificado, morto, tinha dois lados, de um lado do outro estava quem, irmãos? Pessoas, gente boa, honesta? Não, bandido mesmo. Pessoas que fez todo tipo de maldade. E Jesus está sempre no meio da maldade. Olha para você ver, irmão, de um lado e de outro. Ele sempre está no meio, porque quando você vai buscar Ele, Ele está sendo o centro das nossas vidas. E o que aconteceu com aquele homem? Senhor, deixa eu ir embora, deixa eu partir com o Senhor. O que ele falou? Conta primeiro aí o que você fez. Depende do tanto de pessoas você matou, você roubou, você prostituiu, teve estupro, teve isso. Vou pensar se eu vou te levar. Foi assim que aconteceu? Ele simplesmente falou assim: hoje mesmo você está no paraíso, está na glória. Sabe, irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é quem vê a graça. Esse é o favor imerecido. É para aquele que reconhece que precisa de Deus em todas as situações. O grande problema hoje de nós, irmãos, que a justiça própria é o que traz mais consequências, problema para a nossa vida. É o que nos afasta de Deus, sabia disso, irmãos? O que desagrada a Deus é a justiça própria. É quando você acha capaz, quando você é um grande profissional, quando você é melhor que o próximo. João capítulo 4, 1 João, capítulo 4, verso 16. Eu quero ler com os irmãos, que diz assim: Ele disse, vá, 1 João, capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor. Sim. Isso aí, 1 João 4, 16. Assim conhecemos, irmãos, o amor de Deus. Tem por nós e confiamos nesse amor. Vou começar novamente. Assim conhecemos o amor de Deus. Então, primeiro, você vai entender que você foi alcançado nesse amor de Deus. Então, conhecemos o amor de Deus, tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é o que, irmãos? É irado? Deus é maldoso? Deus é aquele que pune? Deus é aquele que manda doença? Não, irmãos. Você acha que Deus é amor? Deus não é amor? Sim ou não? Você acha que Deus vai mandar doença para nós? Você acha que Deus vai mandar um acidente ali? Igual tem pessoas que falam assim: Deus mandou um acidente para que eu poderia mudar a minha vida. Quem conhece aqui aquele cantor Regis Danese? Muitos conhecem, né? Então Regis Danese estava passando por uma situação depressiva, e ele simplesmente começou assim a ter medo, não conseguia dormir. E o que o diabo falou na cabeça dele? Você não tem certeza nem da sua salvação. Olha, você vê que situação, irmãos. Ele não tinha nem a salvação. Quando a pessoa duvida da salvação, irmãos, ele não está apto para receber as bênçãos de Deus, porque o maior presente que Deus dá é a salvação. E o Regis Danese estava passando por essa situação, e um pastor lá de Uberlândia, que ele é de Uberlândia, chegou nele e falou para ele, falou assim: olha, deixa eu falar para você uma coisa, o Senhor te ama tanto, Ele não quer lembrar mais do seu passado, você é salvo, seus pecados foram perdoados, você só precisa de crer nessa paz de Deus. E ele simplesmente passou a ouvir, e aí ele começou a andar e viver esse evangelho da graça. Hoje ele faz parte da videira de Uberlândia, e ele disse que vai estar aqui em Goiânia agora, na Praça da Bíblia. É um testemunho muito forte, sabe, irmãos, de pessoas que têm muitos anos, vida longa de crente, só que não compreende que viver na paz de Deus não é pelo nosso próprio.
merecimento, esforço. Sabe o que aconteceu com ele? Ele recebia voz de pastores que chegavam nele e falavam assim: é porque você tem muita vaidade no seu coração, por isso você está passando por isso. Uns já começavam a falar assim: é porque você era para ir para a igreja tal, fazer isso, você não fez. Só trazia condenação para a vida dele. Aí de repente ele ouviu uma palavra da graça, ele enxergou a graça, ele viu a graça, algo explodiu dentro dele, e hoje ele está sendo um grande homem, totalmente liberto da ansiedade, do medo, da falta de sono. Por isso que quando nós conhecemos esse amor de Deus, irmãos, nós passamos a confiar nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Irmãos, o amor é maior que tudo. O amor é algo assim que, profundidade, largura, nada pode comparar o amor de Deus, ao ponto que ele enviou quem, irmão? Seu filho. Ele enviou seu filho porque ele ama tanto seu filho, ele falou assim: olha, eu amo tanto, mas amo tanto bem, muito nós mesmos, que ele falou assim: eu vou enviar meu filho para morrer. Irmãos, o amor que Deus tem por Jesus, ele tem por você, sabia disso? Porque ele enviou o seu filho que mais amava para salvar você. E se ele enviou para salvar você, porque ele não desiste de você. Você não está abandonado. Olha o verso 17. O verso 17 diz assim: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, porque o dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. Como? Aqui é a comparação, nós somos iguais a Jesus. Você pode ficar em paz, no dia do juízo você não vai ser condenado, você não vai chegar no dia do tribunal e Deus vai falar assim, igual muitas religiões pregam. Não, é o seguinte: vai passar uma televisão e vai ter um filme da sua vida. Quem já viu isso? Fala assim: olha, você vai ter um filme, um telão, tipo esse aqui. Aí imagina, passar o passado de cada um, e você vai ter o juízo, o juiz. Irmãos, misericórdia, a Bíblia fala que o Senhor não se lembra mais. Não faz sentido isso. Por isso que nós somos o que, irmãos? Filhos. Se nós somos filhos, nós não vamos participar desse dia do juízo. Esse dia do juízo é para aquele que não crê na obra consumada, amém? Você crê na obra consumada? Diga amém. Quando você diga amém, irmão, você está apropriando, amém? Verso 18. Verso 18 diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo. Porque o medo implica em castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Irmãos, o amor de Deus que estou falando aqui. Quando você crê nesse amor de Deus, irmãos, é expulso o medo, a preocupação. Não tem espaço. Ah, pastor, mas é tão difícil. Busca o amor dele, começa a declarar: eu sou filho, o amor de Deus, Deus mandou seu filho Jesus para me salvar, por isso que eu sou realmente escolhido. Irmão, você não está aqui nesse mundo por acaso, você está aqui por um propósito, e o propósito foi cumprido lá na cruz do Calvário por você, para te resgatar, para te salvar. Você tem descansar, tomar posse da herança que Deus tem para você. Por que pessoas vivem com o coração orgulhoso de justiça própria? Porque deseja sempre o que as pessoas têm. E se você entende que é filho, da mesma forma que o outro é filho recebendo as bênçãos de Deus, ele tem prazer de te abençoar também, é só pedir. Vocês estão me entendendo, irmãos? Você não precisa pensar assim: por que fulano recebe, por que fulano de tal tem um casamento, por que fulano de tal tem um carro e eu não tenho. Você não tem porque você não está pedindo. Tira seu coração do seu vizinho, olha, põe o coração em Cristo, e você vai desfrutar de grandes coisas, amém? Outro ponto, que é o penúltimo aqui, deixa eu ler João 17, 23 aqui com os irmãos. João 17, não, é Mateus 3, 17, 16. Mateus 3, verso 16. Volta um pouquinho, eu pulei aqui. Romanos 8, 15. Depois nós vamos ler esse. Romanos 8, 15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito de escravidão, que é do medo, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos o que, irmãos? Abba Pai, nosso paizinho, que é o significado. Verso 16, que somos filhos de Deus. Olha que quando você vê a graça, irmãos, algo dentro de você vai ser testificado através do Espírito Santo, que você é filho. Pastor, eu não consigo entender isso. Então você, a partir de hoje, passa a buscar isso.
para ser sincero diante de Deus. Senhor, se o Espírito testemunha o meu espírito, eu preciso ouvir a voz, eu preciso sentir algo. Olha o verso 17, diz assim: então se somos filhos, também somos o que, irmãos? Herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos o que, irmãos? Glorificados. Olha que poder, isso é graça, irmãos. Deus, Ele olha para mim, para você, Ele olha você com o mesmo olhar que Ele olha para Jesus. Ah, mas acontece tantas situações, não preocupe, não tire os olhos de Cristo. Quanto mais você olhar, mais distante você vai ficar, irmãos, dos seus medos, das suas preocupações, das suas doenças, das aflições. Agora Mateus 3, verso 16. Mateus 3,16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descansando como pomba e pousando sobre ele. Olha o verso seguinte, ele diz assim: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, a quem tenho prazer. Se Deus tem prazer no seu filho Jesus, irmãos, Ele tem prazer em você também. Ele tem prazer em você, irmãos. Ele não desiste de você. Tem até aquela música: Ele não desiste de você. Como que é aí, Theo? Ele se importa com você. Quer mais aí? Cadê a letra? Isso aí, Theo. Ele tem prazer de te abençoar, porque Ele não desiste de você. Irmãos, Ele é o amor, que é algo que você não consegue nem imaginar. Esse é o amor de Cristo, de Deus. Então, quando confiamos no amor de Deus, irmãos, o céu se abre todos os dias da sua vida. Às vezes você pensa: ah, pastor, eu queria uma ministração teológica, tudo. Irmãos, nós complicamos tudo. Você só precisa crer no amor de Deus. Se você crer nesse amor, se começar a declarar Ele, a sua vida vai ter paz com Deus, você vai estar livre de toda condenação do pecado. E outro ponto aqui, o penúltimo, fala da humildade. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9 e 10. Esse é o quarto sinal, irmãos, de quem recebeu a salvação, da graça, quando a pessoa tem um coração humilde. Ele sabe que tudo que possui lhe foi dado gratuitamente. Entende que não merece coisa alguma, por isso não tem que orgulhar em si mesmo. 1 Coríntios 9, 10, acho interessante o apóstolo Paulo. Ele fala o seguinte aqui, ó: pois eu sou o menor dos apóstolos. Irmãos, o apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais trabalhou na Bíblia, que mais fez milagres, mais sofreu, passou por tanta situação, mas olha a posição dele: pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo perseguia, ele batia, ele expulsava, ele fazia todo tipo de maldade, e a graça alcançou ele, ele viu a graça de Deus. Aí de repente ele fala assim: olha, não é nada minha capacidade, porque eu sou muito inteligente, que eu conheço todas as religiões, já estudei, fiz tantas faculdades. Não, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Irmão, na sua vida profissional, como é? Como você tem tratado seu colega de trabalho? Você é melhor, você bate meta, porque eu sou dedicada, que eu faço isso, eu vou atrás, eu tenho uns argumentos diferentes. Isso chama orgulho. Mas quando você fala assim: olha, eu bato a meta todo mês, porque é pela graça, porque eu não conseguiria sem o Senhor Jesus. Essa é a graça de Deus, irmãos. Às vezes você é um grande profissional, às vezes você é um grande marido, e você não tem que reconhecer que é mérito seu, mas quando você vê a graça de Deus, você aponta para Ele. Eu era um pior marido, ora hoje, pela graça fui alcançado, sou a melhor esposa, sou o melhor filho. É assim que nós temos que andar. Amém, irmãos? Quem está comigo aqui, diga amém. Está entendendo a palavra? Então aqueles que andam pela lei, irmãos, ou seja, que buscam merecer a bênção de Deus, não conseguem ter fé para receber alguma coisa. A prova que a justificação é unicamente pela graça é o fato de recebermos os milagres de Deus, sem o quê? Merecimento. Nós temos que entender que nada é por mérito nosso, nada, nada, irmãos. Seus filhos, sua família, sua casa, tudo vem pela graça, você precisa reconhecer isso. Então, olhe para todas as pessoas que receberam o milagre de Jesus durante seu ministério na terra, nenhuma delas mereceu.
Você vê a mulher, fluxo de sangue. Você vê aquelas pessoas que eram o que, irmãos? Excluídas. Elas eram excluídas. E Jesus ia lá e falava assim: você me tocou? Então está curado. Chegava nos cegos, que lá os religiosos falavam assim: não, está com um problema, então vamos discriminar, vamos rejeitar. Irmãos, quando Jesus escolheu os seus 12 discípulos, Ele não escolheu os mais estudiosos, não, Ele escolheu os rejeitados. Os rejeitados, sabe qual era, irmãos? Aquele que não conseguia ser um talmide, um estudioso, né, dos religiosos lá. Eles eram expulsos e falavam assim: a única profissão sua, sabe qual é? Pescador. Vai pescar, que agora você vai tocar a sua vida. Mas se você pegar os apóstolos de Jesus, Ele escolheu era quem? Pedro, pescador; João, pescador; André, pescador. Os irmãos, todos eles eram o quê? Pescador. Era rejeitado. A graça foi lá: eu quero é esse rejeitado, eu quero esse que não reconhece a glória, vem aqui. Deus, Ele quer fazer de nós, irmãos, cada dia mais, homens e mulheres de Deus, sendo dependentes dEle totalmente, amém? Quem quer depender dEle totalmente aqui? Diga amém. E por último, quero chamar os irmãos do louvor, que é a frutificação. Quando você vê a graça, irmãos, existe frutos, precisa dar fruto na sua vida, na sua caminhada. E o Senhor, Ele vai simplesmente mover as águas. Qual que são essas frutificações? É resultado, transformação, cura, libertação, avançando. Você está ali levando pessoas para conhecer o amor de Deus. Vamos ler aqui para nós encerrarmos. João capítulo 15, verso 1. João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o que, irmãos? O agricultor. Verso 2. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê muito mais ainda, muito mais fruto, né? O verso 3 diz: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim. Aqui está o segredo, irmãos, aqui está a revelação. Você precisa de permanecer, porque existe a diferença você ir para Cristo e você permanecer nele. Porque tem pessoas, irmãos, que acordam com salvação e dormem sem salvação. Tem pessoas que acordam de manhã e falam: Senhor, hoje meu dia está tão abençoado. Aí de repente fala: não estou mais abençoado porque eu errei, que eu fiz isso. Porque você precisa permanecer nessa videira que é Cristo Jesus. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. As bênçãos de Deus vão acontecer na sua vida quando você está ligado na videira. A videira é quem, irmãos? Então as bênçãos não vão acontecer porque você agora parou de fazer coisas erradas, estou certinho, minha vida agora está tranquila, parei de fazer isso, fazer aquilo outro, agora Deus vai me abençoar. Aí Deus não abençoa, aí Ele fala: não, está de brincadeira, eu estou na igreja fazendo tudo e as bênçãos não chegam. Mas por quê? Porque você está olhando para você mesmo. Agora eu estou demais, agora eu estou me achando. Mas a palavra fala: permaneça nele. Você quer ter frutos? Só permaneça nele. Na situação que você está, permaneça nele. Os irmãos muitas vezes chegam: pastor, é o seguinte, eu tenho esse problema, eu tenho um vício, eu tenho aquilo. Eu só falo assim: olha, vem estar conosco todos os domingos, que você está permanecendo no corpo de Cristo. E se você está permanecendo no corpo de Cristo, algo vai acontecer na sua vida. Agora, se você distanciar da igreja a qual Ele morreu, você cada dia vai ser enfraquecido. E aí vai chegar o ponto de ser até podado, porque você desvinculou do corpo. Aqui é o lugar de cura, aqui é o lugar de transformação, porque a palavra fala: 2 ou 3 reunidos, e nós estamos nesse propósito. E quando você está nesse propósito, você está permanecendo nele. E eu permanecerei em vocês, como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Vocês querem ter fruto, irmãos? O ramo que somos nós, que a palavra fala, a videira, irmãos, ela está simplesmente ali sendo abastecida com as suas raízes que está em Deus. Deus está sustentando teu filho e nos abençoando, nos alimentando, abrindo portas. E olha o verso 5. Pode os instrumentos começar aí. O verso 5 diz assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Vira para o seu irmão e fala assim: você é o ramo que está ligado na videira. A palavra diz assim: se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Irmãos, seu casamento quer avançar, quer ser um casamento abençoado, permaneça na videira. Nada vai acontecer na sua vida se você não estiver olhando para a graça. Você vê a graça.
E olha o verso 4, o verso seguinte: se alguém permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Está vendo, irmãos? Quando sai do corpo da igreja, que o cabeça é Cristo, o que acontece? Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Aqui não está falando de inferno não, irmãos. Muita gente pensa, então vou para o inferno. Não, você vai ser às vezes seus sonhos, vai ser frustrados, vai ser situações que você não vai prosperar. Mas o verso 7, verso seguinte diz assim, o último versículo, verso 7: agora se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será o que, irmãos? Concedido. Quais são os pedidos? Se você está na videira, irmão, você pode pedir. O Senhor vai trazer paz em seu coração, o Senhor vai trazer alegria, discernimento. Queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você. Eu quero que o Senhor alargue a sua visão sobre a graça, sobre o poder, a manifestação dele. E quanto mais você vê a graça de Deus, irmãos, mais experiência poderosa você vai ter em todas as áreas da sua vida. Eu vivia de migalhas, irmãos, e eu achava que estava muito abençoado. Mas o dia que eu sentei na mesa e comi o melhor, o pão à vontade, o alimento à vontade, sabe, irmãos, eu fui desfrutar de algo que eu nunca imaginava em desfrutar. Esse é o propósito de